Olá, gente. Professor Marcos Domingos, professor de arte. A gente vai continuar nossa revisão para o vestibular, para o vestibulando, para o Enem. A gente está indo atrás da informação e eu quero que vocês corram atrás da informação. A gente está finalizando esse módulo sobre vanguardas europeias e um dos assuntos que tem sido assim, já tem marcado assim, carteirinha, ponto, chegou lá e bateu ponto no Enem, chama-se Ready-Made. Eu vou já falar para vocês o que é isso. Mas, professor, quando a gente fala sobre revisão, a gente está começando a jogar a sementinha. Onde é que eu vou buscar mais informação? Corre lá nas plataformas da gente. Lá no YouTube tem um canal cheio de vídeos com muito mais informação, mais detalhada, né? E no Instagram, onde você vai encontrar várias dicas, inclusive para facilitar o teu processo de fixação de conteúdos. Corre lá, gente. Dá para estudar, inclusive utilizando o celular. Hoje, nesse caso das vanguardas, que a gente já falou umas 2 ou 3 aulas atrás, né, dá uma olhada para ver o termo, mas eu vou facilitar. Vanguardas europeias marcam o processo da arte moderna no mundo e vai respingar no Brasil. No caso, esta em particular, o dadaísmo, vou repetir, dadaísmo, ela não respinga só na arte brasileira moderna, ela vai respingar na arte contemporânea no mundo inteiro. Vamos entender para a gente voltar no dadaísmo. Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, vou repetir a palavra, ready-mades, afirmou, isto dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look. É muito difícil escolher um objeto, porque depois de 15 dias você começa a gostar dele ou detestá-lo. Bom, é preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. O autor foi o criador do ready-made, termo criado para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano, produzidos em massa, selecionados sem critério estético e expostos como obras de arte em espaços especializados como museu e galerias. Vou parar bem aqui para explicar tudo que eu li para vocês, para a gente entender por que é tão importante. E 3 coisas para a gente pontuar. Uma, primeira e mais importante. Professor, eu acho, para bem aí, você não pode achar nada se você não tiver informação, inclusive para discutir ou questionar. Ah, porque é a minha opinião. A sua opinião, se for baseada, pautada em alguma coisa tecnicamente fechada, aí você pode colocar a sua opinião, que nesse caso vai ser um valor estético. Segundo, isso é arte? Essa pergunta é feita se você for um especialista muito bom, um técnico com anos de estudo, não é o meu caso, para dizer se alguma coisa é arte ou não. O que você pode fazer é colocar o teu ponto de vista estético do eu gostei disso por causa disso, eu não gostei disso por causa disso. Então, a única coisa que você não pode dizer é se isso é arte, já que você não é especialista. E a terceira coisa mais importante, novamente, o que eu não sei, eu vou atrás de informações. Professor, por que o senhor está falando disso tudo? Porque os ready-mades, eles trazem essa relação do, mas eu olhei para isso aqui é arte. Eu vou dar um exemplo para vocês de um dos mais conhecidos do dadaísmo. A fonte, do Duchamp. A fonte é um vaso sanitário, um mictório, um vaso sanitário de banheiro masculino, colocado na parede. E aí ele foi colocado numa exposição em 1917 como peça do dadaísmo, que começa e cria o conceito de que qualquer objeto, dependendo da ressignificação, pode virar uma obra de arte quando ele ganha outro conceito. Como assim, professor? Ah, mas como é que um vaso sanitário foi vendido por $1 milhão e tanto, $1,5 milhão na época? Isso é arte? Novamente, como é que eu vou fazer a pergunta, mesmo que isso me choque, se eu não sou especialista em arte? Então, a pergunta certa e correta, coerente para ser feita é, por que isto é tão importante? O que isso significa? Qual é a mensagem que traz? Então, eu vou reestruturar os pensamentos. Eu coloquei até um questionamento que partiu de um tema de redação de um vestibular, não consigo lembrar qual, onde perguntava, a arte tem que ter limites? A resposta é muito simples, ele é um paradoxo. É necessário a arte não ter limites para eu discutir sobre a necessidade dela ter limites. O que não quer dizer que um artista não possa ser indiciado em algumas regras jurídicas sobre isso. Mas na hora que ele limita
né? Eu preciso não colocar limites para poder discutir sobre os limites. E aí a gente entra em uma série de assuntos complicados, né? Sobre até onde vai o bom senso social, moral e ético do artista para poder colocar esse questionamento. Então, nesse caso, a gente entra em uma discussão muito grande. E é justamente aí que o ready-made se coloca no centro do olho do furacão, literalmente. Ao transformar qualquer objeto em arte, ready-made, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Por que só as escolas tradicionais, com regras, inclusive as da arte moderna, fauvismo, cubismo, expressionismo, para quem não entendeu, o fauvismo trabalha com cores, as regras são uso de cores, muitas, excessivas. O cubismo trabalha geometrizando as formas, as regras são, eu vou transformar tudo em formas geométricas. E o expressionismo deforma as imagens, buscando este lado grotesco e pessimista e a angústia da sociedade. As regras são essas. No dadaísmo, a regra é não ter regras. E aí o ready-made entra para discutir sobre como eu posso repensar, por exemplo, com o Cildo Meirelles, que é um artista brasileiro, que coloca 3 garrafas vazias de Coca-Cola e repensa a questão de valores do consumismo e do capitalismo. Agora eu estou entendendo. Indique a alternativa que mencione, respectivamente, o nome do artista responsável pelos trabalhos apresentados nessa questão e o movimento artístico que adotava os procedimentos expostos no enunciado, levando muitos a exclamarem: isso não é arte. Nesse caso, já havia falado para vocês, Marcel Duchamp. Quando a gente coloca, por exemplo, Marcel Duchamp, o Ernest e o Man Ray, que é americano, e eles colocam obras que a gente se questiona a partir do teu padrão estético. Só tem um detalhe, professor, mas como é que um banco com uma roda, no caso do Duchamp, pode ser arte? Eu fiz um experimento numa sala de aula e perguntei: quem de vocês, se visse uma roda de bicicleta preso a um banco, iria lá e giraria a roda instantaneamente como se fosse uma criança? Quase a totalidade da turma de terceiro ano, das turmas de terceiro ano, responderam que sim. Então, talvez o objetivo do artista seja trazer esse lúdico, esta infância que você perdeu e hoje você se julga adulto, já questionando. O objeto é feito para ser apreciado como alguma coisa bonita ou ele é feito para te criar sensações? E se isso fosse uma metáfora ao mundo, onde você está preso num círculo interminável de regras? Pois é. O objetivo do ready-made, ou do objeto que ganha outro significado, não é você perguntar se isso é arte ou não, mas você perguntar por que ele está ali e se ele tem uma mensagem, e se eu não quiser, pode ser simplesmente um objeto. Só tem um detalhe. Aí você perde a possibilidade de pensar e ganhar um senso crítico, que é o caso no aspecto dadaísmo, que te possibilita e te força isso. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Pensem sobre isso. Um abraço. Fui.